Eu queria fazer uma pergunta bem genérica, assim, fugindo um pouquinho de tema exatamente da economia em si, mas de uma notícia que saiu hoje, que está sendo muito comentada, é em relação ao Elon Musk, né, cofundador da Tesla, que ultrapassou o Bill Gates, se tornando a segunda pessoa mais rica do mundo. A fortuna do Elon Musk cresceu 7,2 bilhões de dólares na segunda-feira, ultrapassando a do Bill Gates, que é um valor total aí de 128 bilhões de dólares. E a pergunta que eu queria deixar para vocês, na verdade, em relação a isso, por que vocês acham que faltam grandes empreendedores aqui no Brasil? Por que a gente não tem pessoas como Bill Gates, Elon Musk aqui? É mais difícil ter sucesso no Brasil? Qual que é a visão de vocês em relação a isso? Começando com o Paulo. Poxa, Paulo, esse é um tema gigantesco e tem coisa pra caramba de falar, mas de modo geral, eu acho que assim, um pouco do que o Marco disse é verdade. Quer dizer, o Brasil tem travas estruturais, né? Algumas são muito conhecidas. O Brasil tem um sistema tributário péssimo, né? Complexo, disruptivo, que desincentiva a iniciativa privada. O Brasil tem travas logísticas, o Brasil tem travas jurídicas importantes, né? Engraçado, esse é um tema que a gente fala pouco, né? Mas o tratamento do judiciário no Brasil e da justiça no Brasil é completamente caótico, né? O espaço que se dá aos precedentes, o poder que os tribunais superiores têm sobre os tribunais inferiores, quer dizer, tem uma série de reformas interessantes para a gente fazer nesse campo, né? Agora, quando a gente pensa em Bill Gates e Elon Musk, eu acho que aqui tem um ponto que a gente precisa ressaltar, que nenhuma nação no mundo se desenvolveu sem alto investimento em tecnologia e educação. E o Brasil não venceu essa barreira. Essa é a verdade. Quer dizer, em parte, essa trava de crescimento que a gente vem vivendo nos últimos 40 anos tem bastante a ver com isso. Quer dizer, o Brasil conseguiu se industrializar, o Brasil foi um país relativamente industrializado, vem se desindustrializando, o Brasil conseguiu organizar uma infraestrutura razoável, né? Se a gente pensar naquele Brasil dos anos 30, o que o Brasil fez, o Brasil dos anos 30 saiu de uma economia exportadora de café e gêneros primários. Nos anos 80 nós estávamos produzindo avião com usina nuclear, com as nossas dificuldades, mas estávamos fazendo, né? A gente viu essa etapa da industrialização, mas essa virada do capitalismo dos anos 80 para um capitalismo altamente tecnológico, digital, a gente não conseguiu fazer. E aqui barreiras estruturais dos negócios em geral, mas os nossos níveis de investimento em inovação são muito baixos, a gente ainda é muito dependente das universidades públicas no Brasil, e elas têm pouco dinheiro comparado com o que se faz no mundo, com as universidades privadas, e faltam iniciativas que possam construir estratégias efetivas de ciência e tecnologia. Então, acho que essa também seria uma lição de casa de longuíssimo prazo, mas que a gente precisaria prestar mais atenção. Da minha parte, também quero agradecer e dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, bom dia para vocês todos. Obrigada, a gente que agradece. E as suas colocações finais aí, João, por favor, em relação a esse tema. Existe um relatório que o Fórum Econômico Mundial publica todos os anos, chamado Relatório de Competitividade Global. Ele elenca um ranking de países do mais competitivo ao menos competitivo, olhando várias óticas: ambiente macroeconômico, ambiente de negócios, burocracia, educação, saúde, segurança, ambiente jurídico. E o Brasil, historicamente, está lá atrás nesse índice, e não é atrás em relação aos desenvolvidos, é atrás em relação a emergentes. A gente é o pior emergente nesse índice recorrentemente há décadas, inclusive essa última década, os últimos 20 anos. Então, sim, é difícil fazer negócio no Brasil, é difícil pra caramba empreender no Brasil. O Brasil é um país que o ambiente de negócios para o mercado é extremamente pouco desenvolvido, né? Você não tem um ambiente que incentive a iniciativa privada, né? Você tem várias rigidezes em termos de questões burocráticas, é difícil você abrir uma empresa, é difícil você fechar uma empresa. Durante a nossa história era difícil contratar e demitir, agora a reforma trabalhista endereçou um pouco essa questão. Então, você ter um negócio é difícil, né? Simplesmente pelos entraves que o governo implica sobre a execução desse negócio. Além disso, esse negócio paga uma carga tributária alta e ineficiente, né? Você tem uma carga tributária no Brasil que é maior do que a média de países emergentes de modo agregado. A gente tem questões sociais que dificultam você ter um negócio, né? Você, dependendo do horário, não pode sair na rua porque você pode ser assaltado. Tem algumas regiões que você não pode colocar um negócio porque ele vai ser assaltado, né? Então, isso também tira um pouco do ímpeto de você empreender. O Brasil é um país com um nível de educação muito baixo, né? Principalmente educação em matérias como matemática, por exemplo, questões de lógica, né? A gente está sempre lá
lá atrás nos rankings de educação que a gente olha ao redor do mundo. Então, também tem uma base educacional primária que não aproveita as oportunidades. A gente tem um monte de pessoas aí com um extremo potencial aí de se desenvolver, de empreender, de inovar, mas as pessoas acabam encarando uma educação primária muito básica, não conseguem desenvolver esse potencial e não conseguem inovar, né? Nossos talentos perdidos aí por causa da nossa pobreza crônica, que, por sua vez, também é um último fator, né? O Brasil é um país de renda extremamente baixa. Eu falei, é R$ 1.200 a renda mediana do brasileiro. Então, isso torna o poder de compra do consumidor para determinadas inovações, determinados empreendimentos mais restritos, né? Então, você também tem uma questão, às vezes, até de demanda, dependendo do tipo de negócio que você quer colocar. Então, é uma série de entraves que a gente desenvolveu ao longo da nossa história e que dificultam muito o ambiente do empreendedor. Qualquer empreendedor sabe muito bem disso, né? Qualquer empreendedor que a gente conversa vai falar da prática dele estar enfrentando esses problemas que eu estou descrevendo. E como é que você enfrenta isso? É justamente tentando fazer as reformas que é tão difícil de você aprovar no Brasil por conta, na minha opinião pessoal, de grupos de interesse que, para defender o seu benefício, colocam um custo gigantesco para a sociedade. É uma teoria chamada de rent seeking, né? A procura pelo rentismo. Você tem, por exemplo, no Estado, você tem grupos de interesse que defendem seus benefícios, né? Defendem estabilidade, defendem sua renda acima da média da população brasileira. Você tem nas empresas uma série de lobistas que defendem benefícios que elas recebem do Estado, defendem seus subsídios, defendem seus monopólios, seus oligopólios, e aí defendem um mercado, por exemplo, mais fechado, né? Dificulta a entrada de empresas estrangeiras no Brasil, de tecnologia estrangeira, de produtos importados. Então, você combater esses grupos de interesse é extremamente difícil, porque os prejuízos são socializados, eles são no nosso dia a dia, na renda baixa, no imposto mais alto, na inflação mais alta, mas não é algo que chega na nossa conta todo mês, você está pagando tantos reais por conta dos grupos de interesse privado. Aí você não combate isso. Já os grupos de interesse privado, eles sentem na pele, eu tenho um subsídio de tantos reais, eu vou brigar por esse subsídio, mesmo que isso onere o resto da sociedade. Então é esse desafio que a gente tem que passar. O lado bom da história é que isso não é exclusividade nossa, tá? Todos os países desenvolvidos passaram por isso. Os Estados Unidos passou por isso, passou 100 anos atrás, passou por isso. Teve que enfrentar esse movimento de tirar poder de grupos de interesse que concentravam poder e distribuir pela sociedade. É isso que países emergentes em geral vão fazer. O Brasil tem suas dificuldades, mas tem países com mais dificuldades, né? A Argentina, Venezuela tem muito mais dificuldade que o Brasil. Se a gente for para a África subsaariana, algumas regiões da Ásia emergente, tem países muito mais subdesenvolvidos que o Brasil. Então, a gente está no meio do caminho. Eu, estruturalmente, sou bem positivo com o Brasil, tá? Só para não parecer que eu tenho uma visão pessimista. Como eu falei, a gente tem potencial de crescimento, coisa que hoje é escassa no mundo. O mundo hoje não está crescendo no mesmo ritmo que antes, porque já tem toda a infraestrutura, todo o desenvolvimento que precisava. Então, os emergentes, eu acho que é onde o investimento vai migrar ao longo dos próximos 50 anos. Então, eu sou construtivo, mas, de novo, para isso, o dever de casa brasileiro tem que ser feito. Sua opinião, Marco, para a gente fechar esse assunto? Bom, só para encerrar, o Elon Musk ficou alguns bilhões de dólares mais rico, né? Porque eu fiz umas compras ontem de Tesla, ajudei. A gente ajudou ele, né? Um dia ele vai ligar para agradecer, né? Mas eu acho que um dia ele vai ligar também para agradecer, porque eu acho que assim, o brasileiro, pegando um pouco do que foi comentado aqui, o brasileiro também ele é muito criativo. Eu sempre brinco que se você faz negócio no Brasil, depois de tudo isso que o João falou, se você sabe fazer negócio no Brasil, você acha fácil fazer negócio na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, do mundo, né? Qualquer lugar do mundo, né? Então, o brasileiro, pela natureza, né? Imagina assim, de novo, se a gente estimular educação, tecnologia, conhecimento, pesquisa, né? O brasileiro, ele é, por natureza, muito empreendedor, né? E realmente sabe fazer negócio em condições adversas, né? Imagina em condições mais fáceis, né? Mais normalizadas. Então, eu acho que, por exemplo, se a gente tivesse, eu não vou citar nenhum empreendedor aqui brasileiro, mas, por exemplo, se tivesse o mesmo empreendedor, mas tivesse nascido fora, com certeza, ou tivesse ido para outros lugares, com certeza estaria na lista dos 10, 20 maiores empreendedores do mundo, né? Então, realmente nós temos boas pessoas também, muita capacidade, mas a nossa média que é muito baixa, né? Ou seja, temos bons empreendedores, mas a gente precisa realmente melhorar muito, subir a nossa régua, melhorar muito a nossa média. O nosso piso é muito lá embaixo, né? A nossa diferença realmente é muito gritante, né? O João, que é economista, conhece muito aquele indicador de Gini, né? Ou seja, que mostra a diferença, né? A desigualdade social. A gente ainda tem boas cabeças, mas são muito raros, são muito pequenas. A gente investe muito pouco em
engenharia, tecnologia, desenvolvimento, pesquisa, né? A gente está vendo agora, acho que o caso mais prático aqui é a vacina esse ano, né? Então a vacina esse ano praticamente mostra quem está na vanguarda da pesquisa da ciência no mundo, né? São sempre os mesmos países, as mesmas regiões. Então o Brasil, a gente está optando escolher de quem que a gente vai comprar, né? A gente não está nem pensando realmente cogitar se a gente vai ter uma vacina própria ou não. E isso vai ser a nossa história se a gente continuar nesse movimento e se distanciando, né? Tem vários indicadores, mas acho que o que eu sempre lembro é a Coreia. Há 50, 60 anos atrás, o Brasil tinha indicadores melhores do que a Coreia, só que hoje a nossa diferença, principalmente na questão social, a gente ficou praticamente parado e a Coreia voou, principalmente quem investiu muito em tecnologia e em pesquisa, né? E hoje a gente consome quase tudo, a gente consome grande parte dos grandes países asiáticos, né? Então, enfim, resumo para falar assim que a gente tem a esperança, né? Porque sempre percentualmente, por ter uma base fraca também, a gente pode evoluir bastante, né? E como o João falou, qualquer estímulo que a gente faz aqui, talvez é aqui que se dará o crescimento mundial. Eu digo aqui nos países emergentes, né? Um pouco até do conceito do BRICS, quando o analista ali, o Jim O'Neill, ele lançou lá no começo do século, ele falou assim, pô, esse muro, né, que vai sustentar o crescimento mundial vai vir dos países emergentes. Então, acho que talvez o conceito, né, não os países, mas o conceito de BRICS, ele volte nessa próxima década, né? Só para finalizar esse assunto, rapidamente, a gente trouxe esse tema justamente para a gente falar aqui do Brasil, porque é essa dificuldade, mas inclusive a Gurgel lançou um carro elétrico 34 anos antes da Tesla, mas não teve o mesmo apoio. Tem aqui algumas reportagens que falam exatamente por isso, né? A Gurgel Itaipu tinha um visual na época que lembrava um Tesla, uma autonomia de até 80 quilômetros com uma carga de bateria, mas realmente o brasileiro acaba que muitas vezes tem a invenção e acaba que talvez realmente por vários problemas, N problemas, como vocês disseram, de vários tipos de política, mas por falta de incentivo, a gente acaba que nunca leva, né, adiante, consegue levar esse mérito, esse prêmio adiante, acabou saindo, né, o mérito para a Tesla, para o Elon Musk, mas nós já tentamos, há 34 anos atrás, realmente ter um carro elétrico aqui no Brasil, né? É uma pena.